Pratos e papos. Pratos e papos. Pratos e papos. Pratos e papos. Fofi, você não vai acreditar. Hoje o programa é mais do que especial. Você sabe por quê? Porque a convidada, sabe quem é? Sabe? Ó, eu mesma. Sou eu que vou fazer o prato, a receita para você, ensinar para você. E o papo, Fofi, vai ser tudo da minha vida, de mim mesmo. Você vai conhecer mais um pouquinho de Neta Bueno. E sabe o que eu vou fazer? A receita que eu vou te ensinar é facílima, facílima. É macarrão de verão. E sabe da onde é a receita? Olha aqui, ó. Olha aqui, olha isto daqui. É livro de receita da Neta Bueno. Viu? Nós vamos conversar sobre isso aqui. E esta receita foi a Regina Soares que fez, a psicóloga. E é divina essa receita. Então, eu vou ensinar para você. Vamos aos ingredientes do macarrão de verão? 300 gramas de presunto, 300 gramas de queijo tipo mussarela, 2 tomates, 1 colher de café de sal, 100 ml de azeite, 1 lata de creme de leite e 500 gramas de macarrão parafuso. Fofi, então você tomou nota já dos ingredientes, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo, Fofi. Não saia daí, prestigie os nossos apoiadores. Veja o Pé de Pato Piscinas, que você vai lembrar muito, muito, muito no verão. Lá eles têm tudo para você. Pé de Pato Piscinas, atendimento especializado em ambiente agradável, consultoria no planejamento da sua piscina, elaboração do projeto conforme as normas técnicas, equipe com profissionais qualificados, assessoria para empreiteiros, construtores, arquitetos e engenheiros, acompanhamento do início até a finalização da obra. Pé de Pato Piscinas, há 25 anos, mergulhando nesse sonho com você. Estamos de volta com o programa Pratos e Papos, um programa especial, Fofi, com Neta Bueno. Por que é especial? Porque sou eu que vou dar a receita para você, ensinar esta receita deliciosa para você. Então, Fofi, mostrar para você. Já cortamos tudo em cubinho. O presunto, a mussarela, aqui, olha aqui, e o tomate. Tudo aqui, ó, cortado em cubinho, certo? Cozinhamos o macarrão, pode ser penne também, mas o mais gostoso que a gente já experimentou é o parafuso. Então, você cozinha na água. Se você gostar e está acostumado a cozinhar o macarrão com água e óleo e sal, tudo bem. Tem umas pessoas que cozinham só na água, certo? Já está cozido aqui. E agora nós vamos misturar o presunto aqui. Tudo aqui, certo? Vamos misturar o tomate também aqui.
É muito fácil, Fofi. Fora que é delicioso. É delicioso. Sabe, eu estava pensando, o que eu poderia ensinar para minha fofizinha de casa? Mas eu pensei, eu quero uma coisa prática, gostosa, que seja fácil para ela. E, ó, a mussarela também aqui. Certo? Daí nós vamos misturar tudo para você. Tem umas pessoas que chamam este macarrão primavera. Mas a minha Fofi, para quem eu quero mandar, olha aqui, um beijinho, a Regina Soares, que fez no meu programa há muito, muito tempo. Por sinal, viu, Regina? Tem que voltar aqui, fazer outra receita para mim. Quando ela fez, nossa, foi só alegria, todo mundo adorou, e também mais por ser fácil. Então, agora aqui nós vamos misturar tudo. Mas antes, enquanto já misturei aqui, eu vou falar um pouquinho de mim para você, Fofi. Então, Fofi, eu, lancei este livro, As 100 Receitas, há muito tempo atrás, 2007. É, isso mesmo, 2007. Olha, aqui foi colocado as 100 receitas do programa que eu tinha feito, 100 primeiros programas. E daí a gente colocava, com a foto do convidado e a receita que ele fez. Certo? Olha isto daqui. Para você ver. Certo? Olha aqui. Viu bem, Então, este daqui nós fizemos, eu fiz com o bem meu, que a gente, o que arrecadasse da venda deste livro, estava construindo na época o trono de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu não fiquei com nada do lucro desse livro. Foi tudo para o trono de Nossa Senhora Aparecida. O lucro que eu amo Nossa Senhora Aparecida, eu vivo em função dela, é minha mãezinha, então foi isso. Nós vendemos todos os livros, todos, que eu tive que pedir para fazer a segunda edição, que todo mundo queria, os que não compraram, daí foi feito mais a segunda edição e foi vendido tudo, Fofi. Graças a Deus foi vendido, pudemos ajudar no trono de Nossa Senhora Aparecida, e que à época estava sendo reformada a igreja e o trono, e fiquei muito feliz pela aceitação e pela venda. Olha, viu bem, aqui tem 100 receitas. Esta que eu estou fazendo é daqui. É isso aí, é daqui, Agora, Fofi, nós vamos a um pequeno intervalo. Veja aí a Italínia. Só coisa linda de casa, de quarto, de cozinha, de área de lazer. Veja cada coisa maravilhosa. E tudo é você que escolhe. É você que faz o projeto junto com o projetista. Prestigia aí a Italínia. E agora, Fofi, continuando a receita, foi misturado então aqui no macarrão parafuso cozido, a mussarela, o presunto
e o tomate. Agora eu vou colocar umas 2 ou 3 colherzinhas de azeite, só para ficar bem molhadinho. Olha, aqui, para dar aquele gostinho de azeite, certo? Vou caprichar mais um pouquinho, eu vou pôr umas 4 colherzinhas. Eu ia pôr 2, coloquei 4, certo, bem? Para ficar bem, ó, bem molhadinho do azeite, ó. Que delícia! Uma vez, nós ensinamos essa receita, eu ensinei a uma amiga, e ela teve, porque tudo vai de criatividade, né, bem? Ela teve a ideia porque este macarrão, verão ou primavera, pode ser você deixar na geladeira e comer como salada também. Só que ela, para comer como salada, ela misturou também aqui maionese. E daí ela deixava na geladeira e comia como salada. E aqui, como vai ao forno, nós vamos colocar, como um prato quente, nós vamos colocar só o creme de leite sem soro. Então, tem que ser creme de leite de caixinha, certo, bem? Ou então, pode ser de lata, mas você deixa na geladeira para sair o soro, tá bem? Agora, eu vou colocar uma pitadinha de sal. E lembrando você para ter cuidado com o sal, porque este macarrão, eu aprendi com a minha mãe, que quando a gente fizesse macarrão, fosse cozinhar macarrão, põe a água, põe um pouco de óleo e uma pitada de sal para cozinhar o macarrão. Então, este macarrão, como é de costume meu, foi cozido no sal. Então, a gente tem que ter cuidado com o sal, certo? Por causa da pressão alta. Então, vou pôr só, sabe bem? Não vou pôr muito, vou pôr só um pouquinho, que já está meio salgado, certo? O presunto tem sal, a mussarela tem sal. Também temos que pensar nisso, né, bem? Tá? Você pensa nisso. E vamos misturar bem aqui. Enquanto eu estou misturando aqui, eu quero falar para você, responder às pessoas que falam para mim: nossa, como que começou as suas boazinhas? As minhas boazinhas, bem, começou quando bem nós morávamos em Tietê, ele era promotor lá, e daí nós voltamos para a nossa cidade. Ele veio ser promotor aqui. E como eu não trabalhava fora, eu não tinha, assim, trabalho, era só do lar, que eu era do lar, né? Eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas. Que eu venho de uma família de pais caridosos, de irmãos caridosos. É tudo berço, né, bem? É por isso que eu falo para você que está me assistindo, que para ter cuidado, porque vocês são exemplos para os filhos de vocês. Tudo que você faz, os seus filhos estão de olho, estão aprendendo. E a gente veio de berço. Meus pais eram caridosos, meu pai muito engajado em caridade de igreja, católica, apostólica, romana. A minha mãe não era assim nem de sociedade, nem de entidades, nada, mas a minha mãe, pela amizade que ela tinha com as pessoas, ela ajudava muito as pessoas. Para você ter noção, a minha mãe tinha, naquela época que a nossa cidade era pequena ainda, em população, a minha mãe tinha mais de 40 afilhados. E ninguém é escolhido como madrinha, como padrinho à toa. É porque as pessoas, minha mãe ajudava as pessoas
gostavam da minha mãe e para ter minha mãe perto, escolhiam ela de madrinha, meu pai de padrinho. Então, nessa parte de caridade, de boazinha que eu tenho a certeza absoluta que é educação dos meus pais e da minha mãe. Exemplo dos meus pais. Meu pai chamava-se Carlos, conhecido como Carlinhos, e minha mãe chamava-se Rosa, conhecida como Rosinha. Então, daí nós voltamos para Itapetininga, voltando a falar que o bem meu era promotor em Tietê, foi transferido para Itapetininga. E aqui eu queria fazer alguma coisa. Então eu pensei que nada na vida você faz sozinha, sozinho. Nada. Você precisa sempre de alguém. Então não é só eu e mais eu. Não. A gente precisa de alguém, de pessoas, para você fazer ou ter alguma coisa. E eu pensei em chamar amigas minhas e nós começamos a ajudar as entidades da cidade doando alimentos. Porque naquela época eu via que tinha muita entidade na cidade. Quando nós começamos com o Grupo Boazinha, tinha umas 42, 43 entidades, porque eu peguei na prefeitura a relação. Hoje não. Hoje nós estamos com umas 13 entidades. Diminuiu bem. E eles tinham dificuldade mesmo em fazer com que funcionasse se não tivesse ajuda da população. Daí eu ajuntei essas amigas e nós, juntas, começamos todos os meses doar alimento para as entidades que eram sorteadas. Você pergunta para mim, viu, por que entidade e não pessoas? Porque a entidade, como envolve mais pessoas que estão me ajudando, eu tenho que dar satisfação para onde está indo a doação dela. As entidades me dão o recibo e eu apresentava na próxima reunião para elas. E com isso, o grupo Boazinhas foi crescendo bem. Crescendo que antes da pandemia, nós chegamos com 600 mulheres. É coisa de Deus, é coisa de Deus. Lógico, tem que ter uma líder, tem que ter alguém que cuide. Mas como eu falei, que não adianta que sozinha você não faz nada. Eu acredito que Deus me escolheu porque eu tinha estrutura, a minha casa é grande para eu recebê-las, eu tinha bom relacionamento para eu chamá-las para ser boazinha. Por isso que eu acho que Deus me escolheu. Mas nada justifica de eu ser sozinha. Sozinha eu não ia fazer nada. Então, por isso que ninguém faz nada sozinho. Eu tenho este grupo, que antes da pandemia tinha 600, e daí ficamos 2 anos e pouco parado. Daí, quando voltamos, depois de 2 anos e meio, acho, parado, da pandemia, já tinha 309, que veio na minha primeira reunião, depois da pandemia. E estamos até hoje, ajudando as pessoas, continuando com as boazinhas, que eu falo, eu acho que é uma dádiva de Deus você ser boazinha. O Grupo Boazinha é de grande credibilidade na cidade, não mexe com dinheiro, só doação de alimentos, não tem família importante, de sobrenome importante, de jeito nenhum, e também não tem religião. A única coisa que eu peço para a pessoa que não é da minha religião, não tem religião, que ela tenha pelo menos um Deus no coração. Deus no coração. E agora nós estamos com quase 500 boazinhas, estamos felizes, continuo, e vamos que vamos, Deus junto com a gente, bem. E
estou muito feliz. Feliz, 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 mesmo, mesmo. Quero falar do bem meu, não posso esquecer. É o meu alicerce, é minha estrutura, é minha vida. O bem meu é tudo para mim, o Calil, é tudo. Sem ele me consentir, sem ele autorizar, sem ele querer, nada disso eu poderia fazer na minha vida. A começar apresentando o programa, a começar pelas minhas vozinhas, nada. Porque nós casamos, nós temos tudo. A nossa vida, a minha vida virou a dele e a dele virou a minha. Então é tudo com consentimento dele, tudo em conjunto nós dois. Entendeu, né, bem? Mas estão falando, olha o tempo, olha o tempo. Ah, e tem outra coisa. A minha filha Silvinha, casada com o Jota, a minha netinha Zara, todos, vocês não têm noção do apoio que eles me deram, que depois eu vou contar para você, na minha nova caminhada agora. Eu tive o apoio da minha neta Zara, do bem meu, da minha filha Silvinha e de meu genro Jota. É família, né, Fofi? É família, família é isto. Voltando ao prato, né? Você está querendo saber? Vamos ao prato. Olha aqui, ó. Voltando ao prato, a receita do prato. Mais uma vez, macarrão, presunto, tomate, mussarela, azeite e sal. Agora, Fofi, já mexi tudo aqui. Agora, ó, o creme de leite, olha aqui, sem o soro. Certo, bem? Vou misturar aqui. Tem que misturar bem, viu, bem? Tem que estar bem misturadinho o creme de leite no macarrão aqui para você levar ao forno. Ou então também, se você quiser fazer para salada, pode colocar maionese também, que fica uma delícia. Já fiz e adoramos aqui na minha casa. O bem meu gostou, todo mundo gostou. Eu também. Então, ó, vamos misturar bem aqui. E daí, Fofi, levar ao forno. Neta, mas quanto tempo fica no forno? Vai ficar no forno a hora que você notar que a mussarela está derretida. Certo, bem? Então, aqui, ó, Fofi, tá prontinho. Veja como tá bem molhadinho. Olhe bem aqui, olha. Olha isso daqui, ó. Isto, ó. Tá bem molhadinho, bem misturadinho. E mais uma vez, repetindo para você. Se você quiser, como salada, pode misturar maionese aqui, que fica delicioso. Esse é um dos pratos que o bem meu adora. E é facinho de fazer, tá? Então agora nós vamos levar ao forno até derreter o queijo, tá bem? Mas antes, vocês vejam aí o Tatá Parafuso, ó. Lá tem tudo. É nosso apoiador. Isto bem, lá tem de tudo. Vá até lá, conheça e depois você me fale. Mas antes, veja aí o Tatá Parafuso, que voltamos já já. Eu, você e eu. Até já. Tatá Parafusos. Aqui você encontra tudo o que precisa. Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias, máquinas elétricas e pneumáticas, EPI, material elétrico e hidráulico, jardim, ferramentas especiais e muito mais. Além de consertos de máquinas e roçadeiras. Tudo com o super atendimento da nossa equipe. Tatá Parafusos, Rua Padre Albuquerque 975, centro de Itapetininga. Estamos de volta com o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Fofi, não sei se você ligou agora a sua TV, mas hoje é um programa especial. Isto que eu quis fazer para você, minha Fofi. Ensinar uma receita que aqui na minha casa gostam, o bem meu gosta, todo mundo gosta. E facílima, que é macarrão de verão. Viu, minha Fofi?
Já fiz, já dei os ingredientes e agora já está no forno. Enquanto está no forno, eu quero explicar para você. Muitas pessoas falam assim para mim, porque mesmo para entrar na boazinha, eu falo, ó, viu, aqui não tem religião, não tem nome importante, não tem sobrenome importante, nem marido doutor importante e também não tem política. E daí você vai me perguntar, viu, mas como que agora então você está na política? E eu vou explicar para você o porquê que eu entrei na política, porque Deus me escolheu para eu cumprir esta missão. É o seguinte, quando eu não era nada, que eu era só boazinha aqui na minha casa, eu já ajudava muita gente na porta da minha casa. Mas eu falava muito não, porque eu não tinha estrutura. Na minha casa eu não tenho estrutura para atender a população. E eu tenho muito prazer mesmo de ajudar as pessoas. Mas às vezes eu sofria, que eu falava para o bem meu, ai, bem, fulano queria tal coisa, mas a gente não tem como oferecer, como ajudar. Bom, daí eu fui trabalhar no Fundo Social, e lá no Fundo Social, a prefeita Simone me deu carta branca para eu fazer caridade, fazer o bem que eu pedi para ela, que o meu lema não era de política, era de fazer o bem sem olhar a quem. E ela me deu carta branca. E eu fui para o Fundo Social. Mas lá, trabalhar na prefeitura, lá eu era apenas diretora, que a presidente era a irmã dela, que era a minha chefe, a Sueli. E, na medida do possível, eu já ajudava lá. Como ela me autorizou, a Sueli deixava, eu ajudava as pessoas ali. Que eu vinha encantada e falava para o bem meu, bem, você não tem noção, na prefeitura, a prefeitura tem a estrutura para eu ajudar as pessoas, para eu fazer o bem sem olhar a quem. E eu voltava encantada e feliz, porque lá eu tinha. Você vai perguntar para mim, mas como estrutura que você não tem aí na sua casa? E eu vou explicar para você. Como eu me relaciono, tenho muitas boazinhas e amigas do coração, elas chegavam para mim, que sabem que eu faço caridade, chegavam para mim e falavam assim, Fofi, viu, eu ganhei um fogão ou uma geladeira do bem meu. Você não quer para doar para alguém? A minha velha, que está funcionando, que está ótima, só que é antiga. Mas aonde eu ia colocar aqui na minha casa? Eu falava, eu quero, mas não tenho onde pôr, porque eu estava aqui ainda. Daí, eu estando lá, quando eu fui para a prefeitura, mesmo como diretora, eu chamava um caminhãozinho da prefeitura mesmo, ia buscar a geladeira, o fogão doado e já entregava no pito aceso, no tabuãozinho, para quem precisava. É essa estrutura que eu quero explicar para vocês, que eu não tenho depósito na minha casa. Eu não tenho como. Eu acredito que Deus me escolheu para ser intermediária das pessoas que precisam. Então é esse tipo de estrutura que daí eu tinha a quem recorrer para me ajudar a ajudar a pessoa que estava precisando. Porque a pessoa que estava precisando não tem como pagar carreto, não tem como pegar o que a gente vai doar. Cama, às vezes guarda-roupa. Gente, vocês não têm noção. Eu voltava encantada e falava para o bem meu, nossa, bem, que maravilha, Deus me colocou no lugar certo.
que quando eu fui convidada e que o prefeito falou para mim que eu teria carta branca para fazer o social na cidade, que o que ele mais queria é que eu cuidasse das pessoas carentes, pobres, que precisassem de apoio e de ajuda. Ele dava carta branca para mim. Quando nós estávamos voltando para nossa casa, no carro, eu virei para o bem meu e falei: bem, nossa, eu acho, bem, que Deus está dando um jeito de eu poder ajudar mais as pessoas. Se, como diretora, eu já ajudo, imagine eu de vice, bem, eu vou deitar e rolar naquele fundo social para ajudar os pobres, para ajudar os carentes, o próximo. E eu falei, bem, eu tenho certeza, é o que eu estou sentindo no meu coração. E não tive que pensar. Aceitei. E agora eu, Neta Bueno, falo aqui para você. Eu estou deitando e rolando. O que eu posso, eu faço. Não é para mim. Não é para mim. É para o próximo mesmo. Ainda mais ciente que eu estou no meu coração, dentro do meu coração, que Deus acredita em mim, sabe da minha vida e me colocou lá para eu, se eu já era boa, para eu ser melhor ainda para o próximo. Então, Fofi, é por isso que eu queria deixar bem claro para você. Eu estou lá para fazer o bem sem olhar a quem. O meu prefeito também, junto comigo, foi isto que ele pediu para mim. E estou muito feliz, contente, agora explicando o que eu posso, o que dá para eu ajudar. Porque a política, quem faz é a gente, né, bem? É o caráter da gente, é a gente. Se eu achar que não está certo, eu não vou fazer. De jeito nenhum, tá? Então é isso que eu queria deixar bem ciente para a população, que todo mundo eu encontro fala, ai, Fofi, você entrou na política. Entrei, mas pensando em Deus e no próximo. Então, Fofi, é isso aí. Aceitei o convite do prefeito, acredito nele, confio demais nele, trabalho com a esposa dele, a Simone Saboia Brum, acredito neles. E é isso que nós queremos. Porque eu falo para você, aqui olhando para você, viu? O porquê que nós não vamos fazer o bem se a gente pode? E vamos ao forno. É, já tá pronto, mas antes, ó, roda aí, ó, roda. Rodou, Fofi. Dê uma olhada nisto daqui, ó. Derreteu a mussarela. Ó, que delícia. Deixa eu mostrar aqui para você. Uma mussarela derretida. Ó. Viu, minha Fofi? Olha que delícia. Agora, só mandar ver que já está aqui. Tan, 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 tan. Faça, Fofi. Acredite em mim, que você vai amar, agrade o bem seu, para você viver bem. Viu, bem? Viu? Ó. Para você experimentar. Olha aqui. Tan, 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 tan. O que eu gosto mais é de pôr bastante tomate. Ai, o gostinho do tomate com presunto, com a mussarela, com macarrão. Ai, é divino. É divino. Ó. Muito, muito bom.
delicioso. Palma para mim também. Ó. Viu, Fofi? E mais uma vez, te lembrando que se você quiser comer como salada, só misturar maionese aqui e deixar na geladeira e mandar ver à tarde, à noite, de dia. Uma delícia. Fofi, acabou o programa. É isso mesmo. Mas não fique triste, que amanhã estaremos de volta com mais um programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Hoje, um programa muito mais do que especial. Falando de mim, dando uma receita que eu adoro para você. E até amanhã, se Deus quiser. E olha aqui, Ele quer. Tenho certeza, Fofi. Um beijo. Tchau. Pratos e papos. Pratos e papos.